esse texto aqui de Lucas 22, verso 39 ao verso 46. E o tema da nossa palavra, então, nesta oportunidade, é sobre a oração. Tema maravilhoso, né, irmãos? Eu sei que você que está aqui sabe que a gente tem sempre falado que a oração, ela é uma chave espiritual que abre portas aonde até mesmo é impossível, né, que elas sejam abertas. Então a oração, ela é uma chave poderosa que Deus nos dispensou, Deus entregou a nós, para que nós pudéssemos então fazer uso dela, do decorrer da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa vida por aqui. Nós não podemos perder, né, de vista, deixar de lado esta arma tão poderosa que é a oração. Oração, na realidade, oração é falar com Deus, né? É falar com Deus aquilo que está na alma da gente, no coração da gente, na mente da gente, né? E que a gente então está com vontade de falar para alguém, né? E esse alguém não é outro senão Deus, porque só Deus pode ouvir a oração e muito mais ainda responder a oração, não é verdade? É uma das coisas que o Senhor Jesus nos ensinou quando Ele esteve aqui pregando, fazendo o trabalho de Deus aqui na terra, foi então a oração, não é? Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensina a orar. E coisa maravilhosa, meus irmãos, é quando nós chegamos na frente de Deus, ou chegamos para orar, para fazer um pedido a Deus, né? Para agradecer a Deus, para ser grato a Deus, né? Não importa, quando nós chegamos para falar, para conversar com Deus, nada melhor é a gente então falar com Deus com sabedoria, falar com Deus assim da maneira mais correta que se pode imaginar, né? Porque às vezes a gente ora e ora e ora e ora, e às vezes a gente não é feliz na oração da gente, porque a gente às vezes ora errado, não é? E uma das coisas que às vezes nós erramos na oração, vou dar só um exemplo para os irmãos, é a nossa maneira de orar, talvez esquecendo do lado da gratidão, não é? Às vezes nós oramos muito só a pedir, né? A suplicar a Deus, a chorar, a lamentar, não é? Já chegando, já pedindo e assim por diante, não é? Isso não é errado, é claro, não é? Não é errado, mas às vezes nós repetimos muito isso, né? Esquecemos que nós temos também que ser grato, né? Entrar na presença de Deus com a palavra gratidão, louvar a Deus por tudo aquilo que Deus realmente Ele faz na vida da gente, não é? É claro que a gente ora a Deus, agradece a Deus e louva a Deus pelo Deus que Ele é. Como assim? Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de benignidade, um Deus de paciência e assim por diante, né? Mas também não deixa de ser um Deus de juízo, né? Porque Deus, na sua pessoa, né, de fidelidade, de retidão, não é? Ele não pode deixar então de ser um Deus então que julga, né, que seja também juízo, né? Porque Ele é reto, né, correto, nele não há mudança e nem sombra de variação. Então às vezes a gente faz muitas orações e às vezes erramos muito porque não sabemos orar, não é? Nós temos que orar sempre tendo aquela mania, né, de pedir a Deus para nos ensinar a orar. E nós encontramos isso, Jesus fala, ou melhor, né? Jesus fala. A Bíblia fala aqui nesse mesmo livro, essa mesma evangelho aqui de Lucas, se eu não me engano, está no capítulo 18, os discípulos pedem Jesus para ensiná-los a orar. Senhor, nos ensina a orar. Então isso é muito bom, temos que orar a Deus, pedindo a Deus que Ele nos ensina a orar, porque quando nós oramos certo, né, é mais fácil de nós entender o que nós estamos pedindo e também de sermos abençoados, porque quando oramos errado, às vezes não recebemos porque, né, já está errado, oramos errado.
não é verdade? E por outro lado, Deus só responde à oração quando aquilo vai trazer benefício para nós. Deus, a nossa visão espiritual ela é muito limitada. Às vezes nós oramos e às vezes oramos. Eu não estou dizendo que nós erramos na oração, não. Às vezes fazemos até uma oração correta, mas não recebemos, né? E tem então esse lado aí que Deus talvez não responde a sua e nem a minha oração, é porque, primeiro, não está na hora certa, né? E Deus sabe o que você está pedindo, que para mim, para você é bênção, mas talvez não é. Pode ser no momento, mas no amanhã, no depois de amanhã, ou em algum dia para frente, vai trazer então mau resultado daquilo que nós pedimos, né, e alcançamos. Então Deus, Ele é a sabedoria, Ele é sabedoria, né? Ele não é a sabedoria, Ele é sabedoria. Então Ele responde segundo o desejo do coração dEle, porque Deus quer o melhor para nós, Deus quer o melhor para os seus filhos. Qual é o pai que não quer, né, o melhor para o filho? Então, meus irmãos, esse texto aqui, começando no verso 39, a Bíblia diz que Jesus saiu como costumava para o Monte das Oliveiras, né? E também os seus discípulos o seguiram. Esse lugar aqui, que era um lugar que Jesus sempre estava lá para orar, que era bem no sopé do monte, bem, né, ligado ao Monte das Oliveiras, é conhecido como o Jardim do Getsemane. Jesus sempre ia para aquele local orar, sempre ele estava ali orando, né? E a última oração que Jesus fez, né, antes de ser então levado para ser crucificado, foi lá no Jardim do Getsemane. E nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39, né? Aí então Jesus sai para lá e os seus discípulos seguem a ele. E a Bíblia deixa bem claro aqui na primeira parte do versículo que ele saiu como costumava. Ele era acostumado a estar ali para orar. Irmãos, se existe uma coisa boa na vida do cristão, é ser acostumado a orar. Eu estava olhando nós temos em casa, você não está lá em casa ainda, é um livro do pastor, aquele pastor coreano, pastor Po Yong-suk. Ele tem um livro chamado A Quarta Dimensão. Ele faz muitas citações, né? E lá ele diz assim que nós temos que pedir a Deus, né, para nos ensinar a orar, porque é orando que a gente aprende a orar. Ele diz assim, é orando que a gente acostuma a orar, e orando é que a gente aprende a orar. Então Jesus, ele era acostumado a orar, principalmente lá nesse local, que era então o Jardim do Getsemane, ali então no Monte das Oliveiras. E os seus discípulos também o seguiram. É interessante notar, irmãos, a Bíblia Sagrada ela é um enigma, né? Ela é um mistério muito grande quando a gente começa a ler e meditar nela e ver o poderio, né? A manifestação de Deus nesta palavra. Eu estava observando uma coisa, Jesus, ele entrou no mundo orando e saiu do mundo orando, não é verdade? Se nós abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 4 de Mateus, 3 e 4, principalmente o capítulo 4, a Bíblia diz que antes que Jesus começasse todo o seu trabalho, antes de ele começar a pregar, antes dele se manifestar como o Filho de Deus, né? E começou então a juntar os seus discípulos, os seus apóstolos e começar a fazer a missão que Deus o entregou, ele começou na oração. Capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que ele passou 40 dias no monte, orando. E depois que ele desceu do monte, então, ele já desceu pronto para fazer o trabalho, a missão que o Senhor o responsabilizou que fizesse aqui na terra. Né, o seu trabalho de evangelização, que foi um trabalho, né, sem botar defeito, maravilhosíssimo, né? Então Jesus, aqui nesse texto, ele já estava findando o seu trabalho ministerial aqui na terra, estava terminando já o seu trabalho, né? Segundo a teologia da Bíblia, 3 anos e meio, já estava já findando, e já estava já na semana da crucificação.
Aí Jesus vai então cumprir mais uma missão como aquela que ele cumpriu chegando, né? E começando lá no Monte da Quarentena, né? Lá quando passou os 40 dias e 40 noites lá no deserto, né? Né? Só, não tinha ninguém com ele, só ele estava lá, a não ser o Pai, né? Que nunca o abandonou. O Pai do céu, ele não abandona o seu filho, não é verdade? O Senhor Deus estava lá com ele, na hora dos apertos, né? Que ele teve lá, nós vamos encontrar aqui, que Deus então mandou um anjo para consolá-lo, né? E foi uma bênção de Deus. Jesus suportou todas as afrontas, né? Todo o pecado nosso estava sobre ele, e ele estava ali então sofrendo uma pressão muito grande, quando ele então se passava neste momento lá no Getsemane, fazendo esta oração aqui, que se repete aqui nos outros evangelhos, né? E encontramos aqui em Lucas então 22, 39 a seguir. Então, muito bem, então a Bíblia diz aqui que também os seus discípulos, né, o seguiram, foram para lá. E a Bíblia diz no verso 40, você pode observar aí, que quando ele chegou naquele lugar, ele disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. Quando Jesus chega no jardim, quando ele chega ali, ele estava acompanhado dos seus discípulos, né? Aqueles homens lá do capítulo 10 de Lucas, que é esse capítulo aqui, no capítulo 10, a Bíblia fala que Jesus tinha 70 discípulos. E esses discípulos, eles eram os homens que eram enviados de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Eles saíam de 2 em 2 pregando o Evangelho, então, aonde Jesus o enviava. E esses homens estavam com Jesus ali, né? A Bíblia não diz todos, mas os seus discípulos estavam com ele. Também os seus apóstolos, com certeza, né? Nós encontramos eles aqui nesse texto. Então Jesus, quando chega ali, ele faz um pedido para eles, para os seus discípulos, para os seus companheiros de ministério. Olha, orai para que não entreis em tentação, diz o versículo 40 do texto aqui em pauta. Olha, meus irmãos, a oração, ela é a única arma que você e eu, que nós temos contra a tentação. Não existe encantamento contra a tentação. Não existe remédio contra a tentação. Não existe arma, né? Arma alguma do homem, nem a biológica. Não existe armas humanas, não existe, para combater a tentação. Quando eu me olho para a Bíblia, como leitor da Bíblia, eu vejo o poder que a oração tem. Por aqui nós vamos entender o poder que a oração tem na sua vida e na minha vida. Não existe outra arma para lutar contra a tentação se não for a oração. O que é orar? Vamos repetir: orar é falar com Deus. E há momentos da vida da gente que a gente depara com tentações. E por que não dizer para você que somos tentados dia e noite? Preste bem atenção nesta palavra. Olha, meus irmãos, nós somos tentados dia e noite. Quando Jesus chegou ali naquele local, mesmo nesse local aqui, que foi a última oração deles, né? É claro que Jesus orou lá na cruz, né? Jesus falou 7 palavras naquela cruz, né? Encontramos Jesus orando na cruz, mas estou falando aqui de uma oração coletiva, como aquela que começou sozinho lá no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, né? Essa aqui, ele tinha uma escolta de homens, né? Que ele tinha preparado durante o seu ministério e que agora estava com ele ali naquele jardim para orar. Jesus precisava deles ali, não é? Porque Jesus estava sentindo, eu tenho certeza disso, uma pressão muito grande. Jesus estava turbado naquele momento, porque ele sabia que já tinha chegado a hora, que daqui a pouquinho Judas Iscariote iria chegar ali, não é? Iria chegar ali, ia beijá-lo, ia traí-lo. Ele seria preso naquele dia, naquela noite, seria escoltado
aquela saudadesca, né? É lá, é romana, pelos seus algozes lá, seria levado, né? Ia passar a noite na prisão, e no outro dia teria então mais e mais coisas horrendas, horríveis, né? Que iria, como aconteceu com o nosso mestre, com o nosso Jesus. Então Jesus, ele naquele momento, ele sentia vontade de alguém ir com ele, mas ele sabia que todos aqueles que estavam ali, só ele poderia então enfrentar aquele momento de oração que ele iria, e como ele passou ali no jardim do Getsemane. Então, quando nós observamos o verso 40, né? Jesus disse: olha, orai para que não entreis em tentação. Então vou voltar, a oração, ela nos blinda, a oração, ela nos cerca, ela faz em volta de nós um muro de fogo, para combater as hostes infernais do diabo. E eu vou repetir, nós somos tentados todo dia e toda hora. Então por isso que Paulo, quando fala à igreja, aos Tessalonicenses, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, eu não me lembro, está ali no verso 17, 18, por ali, né, 16, Paulo diz: olha, orai sem cessar, orai sem cessar. Então orar sem cessar é a gente estar com a mente ligada em Deus a todo momento da gente. A gente não pode descuidar. Um pouquinho que você vacilar, o diabo te alveja com um dardo. Vivemos em um mundo contaminado, em um mundo que para todo lado que você vai, não é? Tem tentação, e ninguém escapa da tentação. Até o próprio Jesus foi tentado não foi pouco não. Agora imagina você e eu, se ele tentou Jesus sabendo que ele nunca iria vencê-lo, ele não vai tentar você e nem eu? Claro que vai. Nós somos tentados. Mas se nós tivermos uma vida de oração, se nós estivermos orando, se nós estivermos falando com Deus, se nós estivermos debaixo da sombra do Onipotente, como diz a Bíblia no Salmo 91, verso 1, nós estamos guardados da tentação. É o que a Bíblia diz lá em João 10:10, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Temos que orar, precisamos da oração para nos livrar da tentação. Vou repetir, Jesus entrou no mundo orando e saiu do mundo orando. Aqui nós temos o exemplo, vou citar novamente, Mateus 4, Jesus, para começar o seu ministério, primeiro ele foi orar 40 dias. Jesus, para enfrentar a cruz, para enfrentar a zombaria, os escárnios, não é? A vergonha que ele passou, ele teve então que terminar o seu ministério orando. Ele entrou no mundo orando e saiu do mundo orando. Não podemos ficar sem oração. E hoje nós estamos vivendo em um mundo moderno, que tudo modernizou, tudo. Você vai lá fora, tudo está moderno, não é? Tudo modernizou, a geração modernizou, está modernizando a cada dia, né? Tudo está passando muito rápido. Passa tão rápido que você compra um carro hoje, quando for semana que vem, ele já está para trás muito tempo. Já tem um mais melhor ainda. E as pessoas não conformam com aquele carro, ela quer outro, né? E assim vai levando a vida, vai sendo transformado de dia após dia, né? Vivemos um momento de transformação, né? Rápida, relâmpago. Transformações relâmpagos. Então temos que tomar muito cuidado. E nessa transformação, né? Nessa aceleração de transformação, tudo tem transformado, até mesmo a maneira de servir a Deus, não é? Quantas pessoas hoje mudaram, né, suas vidas espirituais? Pessoas que faziam a obra de Deus já não faz como fazia. Pessoas que oravam na casa de Deus, faziam campanhas de oração, pessoas que eram mulher de Deus, homens de Deus, que vivia debaixo da oração, debaixo da consagração, debaixo da leitura da Bíblia, na casa de Deus,
e hoje está vivendo, desculpa a expressão, mas essa é a realidade, para você e eu entender melhor. Hoje o povo está bem light. A cada dia que passa vai ficando mais light, não é? Fui comprar uma coca hoje para os meninos que estavam trabalhando aqui. Aí a menina falou assim: pastor, você pegou uma coca sem açúcar? Você não quer com açúcar ou sem açúcar? Não, não é para mim, de qualquer jeito. Ela falou: então vou lá trocar para você a outra, né? Eu sei que você não quer essa daí. Falei: tudo bem, pode trocar. Então, está tudo mudado, não é? Tudo mudado. Está mudando tudo. Então as pessoas hoje só querem ficar no light, né? Só no light, mais fácil, um evangelho mais fácil, uma Bíblia mais fácil, né? Uma igreja mais fácil, e tudo mais fácil, tudo mais fácil. E é isso que nós estamos vivendo. Então a oração, aquilo que pertence a Deus, aquilo que está na palavra, vai continuar. Não podemos distorcer a palavra, não podemos querer mudar. Se existe uma coisa que você e eu, ser humano algum, não pode fazer, é querer mudar os projetos da palavra de Deus. Podemos mudar tudo, mas aquilo que é de Deus, é sagrado, não podemos mudar. Eu estava ouvindo um pastor pregar muito assim, conservador, né? Um homem de Deus conservador, veterano, e ele falou, essa semana mesmo eu estava olhando, ele falou a respeito daquilo que eu estou falando aqui hoje. Olha, nós já não temos mais condições, né, de ouvir uma palavra como a gente ouvia quando a gente veio para a igreja adorar a Deus. Hoje o povo quer sim que você pregue uma palavra assim, passando a mão na cabeça deles. Se ele chegar na sua igreja e a sua igreja tiver doutrina e você estiver ensinando a palavra, ele não vai voltar lá mais não. Hoje só quer o oba-oba, não pode pregar mais sobre salvação, não pode pregar mais sobre o pecado, não pode mais pregar sobre idolatria, sobre pornografia, sobre adultério. Não é esse o evangelho que se prega mais, não é? Então está fazendo uma mudança totalizada. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós que conhecemos a verdade, nós temos que pregar a verdade, doem quem doer. Não podemos mudar os marcos antigos. Não podemos, temos que conservar a palavra que está na nossa mão, ela não muda. Eu acabei de citar aqui as palavras de Tiago. Nesta palavra não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. O que muda é o homem, o que muda é você, o que muda sou eu. Bendito é Deus. E ainda mais, o verso 41, né? Verso 41, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pôs-se de joelho e orava. Apartou dele-se a distância de um tiro de pedra, mais ou menos uns 30 metros de distância. Eles ficaram lá, eles não tiveram ânimo para entrar, para orar, eles não suportaram, né, o peso que estava aquela reunião. Eles ficaram quietos no lugar deles, e Jesus entrou jardim adentro. Uns 30 metros, Jesus prostrou-se e começou então a orar a Deus, né? E ele começou a orar no verso 42. Aí Jesus começa a dizer assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Esta foi a oração de Jesus lá. A sua última oração coletiva ali foi essa. Pai, olha, Pai, bendito é Deus. Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim essa hora, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Irmãos, quando eu li esse texto, eu vejo o seguinte: eu vejo Jesus sentindo uma ausência até do Pai. Preste atenção, quando Jesus fala: olha, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faça a sua vontade. O que Jesus sentiu ali não foi a dor da cruz. Eu acredito, em primeiro lugar não, ele sentiu isso, mas em primeiro lugar não. Ele não sentiu ali os cravos entrando nas suas mãos, sendo furado ao lado com aquela espada. Ele não sentiu ali, em primeiro lugar, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, a zombaria, os escárnios
da multidão, até daqueles que alimentaram, né, várias vezes nas multiplicações ali, dos pães, dos peixes, aqueles que foram curados, abençoados, muitos deles estavam ali no dia da crucificação, ajudaram a crucificar o Cristo. Jesus de antemão não estava olhando para esse lado, mas eu vejo aqui o que Jesus sentiu aqui quando ele falou: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus sentiu aqui a falta de Deus. Ele sentiu aqui o desprezo do Pai. Irmãos, olha para cá. Deus naquele momento foi obrigado a dar meia volta no seu trono e dar as costas para o Filho, porque para isso ele veio para passar pelo Getsemane, ele veio para passar para o Calvário, ele veio para passar pela audiência, julgado por 72 membros daquele sinédrio, homens cruéis que o condenaram. Ele veio para passar pelo governador Pilatos, ele veio para ser trocado a troco de um ladrão, de um homem que fazia montim na cidade, de um homem que não prestava. E as pessoas escolheram Barrabás e mandou matá-lo, mandou crucificá-lo. A mesma multidão que comeram dos pães, a mesma multidão que receberam as bênçãos de verem cego, ver paralítico andar, leproso ser purificado, morto ser ressuscitado, milagres e prodígios. Naquele mesmo povo gritava: solte Barrabás e crucifica Jesus. Meus irmãos, mas quando Jesus falou esta palavra, se for possível, passa de mim esse cálice, ele sentiu a ausência do Pai. Eu quero dizer aos irmãos que estão aqui nesta noite, eu tenho para mim que a pior coisa que pode acontecer com a vida da gente, que pode acontecer com o espírito e com a alma da gente, a maior tristeza que pode bater, confrontar com a gente, é a gente enxergar que Deus não está com a gente, que Deus não está com a gente, que nós chegamos a um ponto de entristecer tanto o coração de Deus que não está com a gente. Jesus sentiu a ausência de Deus, a ausência do Pai, e ele começou então a ficar inquieto, tão inquieto ele ficou, que ele foi lá, um dos discípulos estava, levantou da oração. Ele não teve muita oração não, ele só falou esta oração aqui do capítulo 40, do versículo 42, do capítulo 22, aqui de Lucas: se queres, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Ele levantou, foi lá onde estavam os discípulos, e quando Jesus chega lá, eles estavam dormindo. O momento era tão tenso, o lugar foi tão tenso, que eles estavam dormindo. E Jesus disse: não podeis velar comigo nem uma hora, não podeis orar comigo nem uma hora. Aí Jesus repete: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. E vai lá, a segunda vez, ora da mesma maneira, volta, fala as mesmas palavras, vai lá e começa a orar pela terceira vez. Aleluia! Mas quando foi a terceira vez, Jesus estava tão tenso, diz o versículo de número 43, e pondo-se-lhe, e apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. Ele estava tão assim, tenso da oração, do momento que ele estava vivendo, que o Pai não se esqueceu, mesmo que ele pensou que estava sozinho. Eu creio que ele pensou, como homem, Jesus ainda era homem, 100% homem, mas Deus não abandonou ele não. Deus mandou um anjo lá, e quando aquele anjo chegou lá para confortar Jesus. Quando o anjo chega lá, ele entende muito bem, a partir daquele momento que o anjo chega lá no jardim, aonde ele estava ali muito tenso. Eu acredito que o verso 44 já estava acontecendo na vida dele. O verso 44 já estava acontecendo quando o anjo chegou. Eu acredito que a Bíblia diz que, posto em agonia, ele orava intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Neste momento o anjo chega
E Jesus é confortado, ele passa a entender que o Pai, o seu Pai, o teu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, estava olhando para ele, mas não podia livrar ele, não pôde livrar ele, não pôde fazer a vontade dele. E Jesus também entendeu: não se faça a minha vontade, mas faça a tua. E Deus teve então que deixar ele então passar por aquele momento de agonia, de o seu suor, os seus poros, não é? Se abrirem e o sangue misturar com o suor. Isso que aconteceu, a tensão foi tão grande que o sangue entrou então nos poros e começou então a suar sangue. E aquele sangue corria até a relva, corria até o chão e molhou toda a relva aonde Jesus estava então orando ali naquele momento. Meu Deus, como que uma pessoa não tem um coração humano para orar, para olhar para um texto como esse, como uma palavra de Deus, não é? E não ser grato a Deus, não ser grato ao Senhor por aquilo que recebeu de Deus. O homem nunca vai ser grato, não é? E a gente vê o lado humano aí. As pessoas acham melhor não crer, as pessoas acham melhor não acreditar, as pessoas acham melhor fazer vista grossa. Olha, meus irmãos, eu falei uma palavra aqui que eu vou dizer uma coisa para você. Vem comigo aqui. Tem muitas pessoas que crêem na Bíblia, sabem que a Bíblia é a verdade, mas olha, a rebeldia é tão grande, não é? A rebeldia é tão grande que eles faz vista grossa para a palavra. Não é porque não crê não, é porque faz vista grossa para a palavra, para não aceitar a palavra e ser condenado. É uma seta diabólica na vida do ser humano, é para ser condenado. É o que a Bíblia citou lá, eu citei lá de João 10:10, faz parte aqui, ó. O diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Roubar tudo de bom que Deus nos deu, destruir a nossa vida e nos levar para o pó, né? Com morte precoce. Matar, roubar e destruir. E a pessoa então vai vivendo aqui só destruída e fazendo vista grossa para a palavra de Deus. Vamos mais. Terminar na hora certa, 8:30. Olha, o verso 45. Olha comigo o verso 45. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo. 3 vezes repetiu isso, estavam dormindo, não é? É melhor dormir do que orar, não é? Para a carne é muito melhor dormir do que orar, não é verdade? Irmãos, nós vivemos no mundo, o mundo é carne. Então tudo neste mundo aqui que é viável, tudo é viável à carne. Então a carne, ela é terrena, ela é ligada às coisas daqui. Não tem como a carne ser ligada às coisas do céu. A carne é terrena, ela é pó, ela é daqui. Então tudo aqui é fácil, é bom, é fácil. A porta larga é mais fácil, claro que é mais fácil você entrar numa porta larga do que entrar numa porta estreita. É muito mais fácil você andar no asfalto com o seu carro do que você andar num trieiro com o seu carro. Então tudo aqui é mais difícil, é mais fácil para a carne, mas é mais difícil para o espiritual. E aqui a carne tem mais força do que o espírito, porque há um adágio assim, olha, ganhou porque está na sua terra, não é? Para você ganhar um pleito na sua terra é mais fácil que você ganhar num lugar desconhecido. É mais fácil você ser aplaudido na sua cidade do que num lugar desconhecido, ninguém te conhece. Então aqui somos daqui. E a tentação, ela vem mesmo, o diabo está aí para tentar, não é? E não é só ele não, não é só ele não. Existe 2 inimigos terríveis, são 3, mas justo, esses 2 é os mais terríveis. O primeiro inimigo seu, terrível, é você mesmo.
O pior inimigo que eu tenho não é o diabo nem o mundo, é os três inimigos terríveis que o homem enfrenta: Satanás, o mundo e nós mesmos. Mas dos três, o pior inimigo é a gente mesmo. O dia que você vencer você, Satanás é fichinha e o mundo é fichinha. Porque você é o problema seu. Eu sou o meu problema. O dia que eu me vencer, eu vou vencer qualquer desses inimigos aí. O homem às vezes bebe, fuma, prostitui, faz todo tipo de erro. Mas o dia que ele vencer tudo isso aí na vida dele, não existe inimigo para vencer ele. E não existe o mundo para vencer ele. Entendeu? O pior inimigo do homem é ele mesmo. Esta é a situação do ser humano. Por quê? É porque ele é feito de carne, ossos. Ele é feito de terra e água. Já viu aquela comida que aquelas pessoas que ensinam, né? Gastronomia lá na televisão, né? Hoje está cheio, tem tantos programas aí, né? Tantas comidas gostosas, tantas comidas novas, né? Que as pessoas inventam. E são coisas lindas, né? Mas você vai a uma receita daquela, tem mil e uma coisa, mais de mil coisas, né? É isso, é um pouco disso, um pouco disso. Tem coisa que você nem sabe, nunca viu. Você tem vontade de fazer, você nunca viu o ingrediente que vai naquela comida. Não é? A gente tem vontade de fazer em casa, mas não tem que fazer uma comida simples daquilo que a gente conhece. Vai procurar em Araçu, não acha, vai para Goiânia, não acha. Então vamos deixar esse prato para um dia, a gente, né? Quem sabe a gente descobre, né? Não é verdade? Então, olha, o seu ingrediente que Deus usou para fazer você e eu, só duas coisas: água e pó. Água e poeira. Nós somos feitos desses dois ingredientes, água e terra. Por isso que nós somos pendentes aqui. Somos, né, arraigados, enraizados fundamente aqui, por causa desses dois ingredientes que Deus usou para nos fazer. Então temos que ter armas sobrenaturais para que nós possamos vencer aqui. Você precisa da oração, da leitura da palavra, de vir à igreja, de uma vida com Deus, para você vencer as setas infernais, e a você mesmo, e o mundo. Três inimigos ferrenhos que nós temos para vencer, e só Jesus e a sua graça. Verso de número 46. E disse-lhes, por que estáis dormindo? É uma pergunta. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu vou terminar aqui, citando dois textos da Bíblia, a respeito da oração. Falta ainda 10 minutinhos. Olha, eu sou muito fascinante pela oração de Jonas. E tem outro texto na Bíblia, são muitos textos. E a outra oração, além de Jonas, a oração de Jonas, eu sou muito fascinante pela oração que Ezequias fez. Jonas está no capítulo 2, a oração de Jonas. A de Ezequias está no capítulo 20 do segundo livro dos Reis, e também está em Isaías 37, se eu não me engano. Esses dois textos que falam de Ezequias. A oração de Ezequias Deus já tinha traçado a morte de Ezequias. Ezequias foi rei de Judá, foi um grande homem. Ezequias, quando ele converteu, ele fez um trabalho no meio do povo de Deus que causou inveja. Ele reformou o templo, ele restaurou o templo, restaurou a nação de Israel. Ezequias foi um tremendo. Certo dia, a Bíblia diz no capítulo 19 do segundo livro dos Reis, no contexto, né? Sobre a oração de Ezequias, está no capítulo 20 do segundo livro dos Reis. E no capítulo 19 do segundo livro dos Reis, a Bíblia diz que Ezequias teve uma batalha com um rei chamado Senequeribe. Era rei da Síria, rei dos assírios. E ele afrontou tanto a Israel, tanto a Judá, tanto a Ezequias, que ele mandou lá um servo seu chamado Rabizaque para afrontar o povo.
E quando Rabizaque foi afrontar, ele olhou assim, estava o muro de Jerusalém estava emperlotado de soldados do rei Ezequias. Aí ele chegou falando então em aramaico. E o chefe lá não entendeu. E falou então para ele falar em outra língua, assim, ele estava falando no aramaico. E ele estava falando no aramaico, e eles queriam falar no hebraico. Pois ele temou, disse: olha, eu vou falar para vocês aqui, é para o rei, não vou falar para soldado não. Estou falando aqui é para rei, para soldado não. Então eu vou continuar falando no aramaico. O aramaico, ou melhor, o aramaico era uma língua que eles aprenderam lá quando eles estavam presos lá em Babilônia. Eles falam, a língua original do povo judeu é o hebraico. E eles não estavam entendendo. Mas ele foi tão cruel, disse: não vou, eu vim falar, não foi para soldado, vim falar para rei. Diz a Ezequias assim, e quem é que vai levantar contra o rei Senaqueribe? Todas aquelas nações, olha, foram exterminadas. Não vai na conversa de Ezequias que o Deus de vocês vai livrar da mão do rei Senaqueribe, não vai não. Todos aqueles que confiaram nos seus deuses lá, já morreram, já perderam os reinos. E aí, ele disse: olha, tal tempo nós vamos voltar, nós vamos saquear a cidade, matar todo mundo. Aí passaram para Ezequias, e a Bíblia diz que Ezequias entrou no templo de Deus. Entrou lá no templo e fez uma oração a Deus, disse: Senhor, é verdade, né? Que todas as nações foram exterminadas, porque as nações adoraram, era Deus de madeira, Deus de ouro, de prata. E o Senhor não é Deus de madeira nem de prata, Ele é um Deus vivo. Então você vai nos livrar da mão de Senaqueribe. Aí Deus vai lá e manda Isaías falar com Ezequias. Diz: ó Ezequias, disse o Ezequias, chefe do meu povo, que nessa cidade não vai entrar flecha, não vai entrar dardo, não vai entrar ninguém. No mesmo caminho que eles vieram, eles vão voltar. E quando eles chegarem lá, eles vão ser destruídos. O rei vai ser destruído. E naquele mesmo dia, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. E o anjo foi lá no arraial dos sírios, que estava preparado para atacar Judá, e matou 185 mil soldados. Quando o rei olhou, o povo tudo caído, o soldado caído na relva, que ele foi olhar, eles já eram corpos mortos. Um anjo que Deus mandou matou 185 mil sírios, através da oração de Ezequias. Termina minha palavra dizendo que Ezequias, depois disso, ficou doente, né? Foi atacado então de uma doença, de uma enfermidade, e Deus mandou o mesmo profeta falar para ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. Eu entendo, irmão, você pode olhar no capítulo 20, versículo 1, 2 e 3, que Ezequias já não estava mais sendo aquele Ezequias de antes, daquele Ezequias abençoado, que orava, que, né, era um homem de Deus. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz lá que então, quando o profeta falou com ele que ele botasse a casa em ordem, porque ele morreria e não sararia, ele então estava deitado na cama. E quando o profeta saiu, ele virou o rosto para a parede e orou a Deus. E a oração dele foi mais ou menos assim: olha, Senhor, lembre-se de que andei na sua presença com um coração reto, fui sincero. E a Bíblia diz: e chorou Ezequias muitíssimo. E Deus ouviu a oração de Ezequias. Antes que o profeta fosse embora, ele chamou ele: volta. Entra lá e fala para Ezequias que eu aumentei mais 15 anos de vida para ele, porque eu ouvi a oração dele. Meu Deus, é tremendo isso. Então a oração, irmão, você que está aqui, meu irmão, a oração, ela é uma chave de vitória na vida do homem e da mulher de Deus. Você não tem condições de vir na igreja orar, não tem nada. Aonde você está, você pode orar. Entra no teu quarto, passa lá pelos 5 minutos falando com Deus. Fala com Deus todo dia, pelo menos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não importa, o tanto que você sentir no seu coração. E você vai ver dentro de 5 dias, 10 dias, o que Deus já está começando a fazer na sua casa, na sua vida. É incrível. Faça isso. Depois você vai me dizer: pastor, é do jeitinho que tu falou. É só orar.
Só que tem uma coisa, meu irmão, prepara que vai levantar. Vai levantar muito petrício, muita coisinha, muita picuinha, muita coisa vai levantar durante essa oração sua. Mas não para não, continua orando, porque vai cair tudo por terra e você vai ter a vitória. A oração é a chave da vitória. Amém? Deus abençoe os irmãos que vieram. Terminamos mais cedo, né? A palavra foi falada.